Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor aos irmãos. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, na manhã deste domingo, e continuando falando sobre as parábolas de Jesus. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 23, versículo 28 a 32. Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 32. Hoje nós vamos falar de mais uma parábola de Jesus. Nós que estamos nessa série expondo as parábolas de Jesus, hoje vamos falar sobre a parábola dos dois filhos. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E aí o versículo 28, que agora sim entra especificamente na parábola, diz: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje, trabalha na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. E depois, arrependido, foi. E aí o versículo 31, Jesus pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais uma manhã de estudo da tua palavra. Senhor, nos abençoa, abre, Pai, o nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, compreender, ó Pai, essa tua palavra e também aplicá-la nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos nesta manhã de estarmos, ó Deus, aqui estudando da tua palavra, da tua palavra. Esta é a minha oração, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então aqui nós vamos falar sobre a parábola dos 2 filhos. Especificamente a parábola se encontra a partir do versículo 28 até o 32, mas eu quis ler a partir do versículo 23, porque esta parábola faz uma conexão com este contexto imediatamente anterior de Jesus, né? Aliás, o contexto aqui dessa parábola, o capítulo 21 de Mateus, nos fala exatamente sobre a semana da paixão de Cristo. Nós vimos que, se nós voltarmos os nossos olhos aqui, o capítulo 21, nós vemos que do versículo 1 ao 11 foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vocês vão ver que num crescendo, né, de datas, Mateus vai relatando aqui a semana da paixão de Cristo.
E aí o versículo 21 inicia-se então com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e em seguida vem a purificação do templo, que está lá, versículos 12 e 13. Jesus tem a entrada triunfal, em seguida ele vê a negociar aquilo que está acontecendo no templo do Senhor. Ele faz aquele azorrague todo, né? Ele tomba as bancas dos negociantes lá, né? Que eles estavam fazendo negócio na porta do templo. Eles vendiam aqueles que iam levar animais para sacrificar, esses que estavam ali, esses negociadores que estavam no templo, estavam negociando esses animais. Então vendia os animais para as pessoas que iam sacrificar ali. E Jesus, vendo essas coisas, nada disso lhe agradou, porque aquilo ali não estava passando mais que um comércio, virou um comércio, virou um toma lá da cá na casa do Senhor. E Jesus, vendo aquilo, ficou muito consternado, e aí ele faz a purificação do templo. Ele termina esses versículos aqui da purificação dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Então ele faz isso, né? E em seguida ele faz a purificação do templo, e depois ele sai, e na volta ele tem aquele evento da figueira, né? Onde ele amaldiçoa a figueira sem fruto, que está lá do versículo 18 ao versículo 21. Isso tudo no caminhar da Semana da Paixão. Ele entra em Jerusalém no domingo, depois em seguida tem a purificação do templo, e depois ele vem e amaldiçoa a figueira, que é aquela passagem onde ele amaldiçoa a figueira, porque a figueira não tem frutos. A figueira estava bonita, estava aparentando ter frutos, mas não tinha fruto nenhum. Então Jesus está mostrando tudo isso para os discípulos, e Mateus está relatando tudo isso, e nós vemos que essa história toda, uma está conectada com a outra, porque quando ele amaldiçoa a figueira sem fruto, na realidade ele está falando sobre aquele povo que não tinha fruto nenhum, sobre aquele povo que vivia só de aparência, né? Então aqui o relato de Mateus continua, portanto, dessa forma. Ele amaldiçoa a figueira, e no contexto imediatamente anterior, que nós lemos no versículo 23 ao versículo 27, começa as controvérsias no templo. Ele já no templo, ensinando no templo, e aí ele se depara com os principais sacerdotes e os anciãos, que começam a questioná-lo sobre a autoridade dele. Nós lemos que os principais sacerdotes, vendo aquilo tudo de Jesus, né, o azorrague que ele fez, a forma com que ele estava ensinando, que ele ensinava com autoridade, e aí isso fez com que os principais sacerdotes e os anciões perguntam para ele: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Então os sacerdotes e os anciões começam a questionar a autoridade de Jesus. E é nesse contexto imediatamente anterior que está falada essa parábola aqui, porque Jesus, muito sabiamente, ele não responde diretamente a essa pergunta dos sacerdotes e dos anciãos. Ele não responde diretamente. Ele faz uma outra pergunta para os sacerdotes. Ele diz: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus rebate uma pergunta com uma outra pergunta.
E aí a pergunta que Jesus faz para eles é: de onde era o batismo de João? Era do céu ou era dos homens? Era do céu ou era da terra? E aí eles ficaram discutindo entre si. E agora? O que nós vamos responder para ele? E eles ficaram, discorriam, né? Se dissermos que era do céu, ele vai falar para nós: então por que não acreditasse em João? Porque esse pessoal aqui, eles não acreditaram na pregação de João. Eles não acreditaram. Então é por isso que Jesus responde a autoridade, sobre a autoridade dele, exatamente colocando o advento da vinda do seu predecessor, que foi João. E nós sabemos bem o que João veio, a principal pregação de João. A principal pregação de João foi a pregação do arrependimento. Arrependei-vos, muda de ideia, muda de caminho. Essa foi a principal pregação de João. E aí Jesus faz essa pergunta para eles começam a discorrer, peraí, se falar que é do céu, então ele diz: por que não acreditasse nele se é do céu? E aí ele fala: e se falar que foi dos homens? Para começar a temer todo esse povo aí, porque todos consideram João como profeta. E agora? Aí eles, sem saída, eles simplesmente respondem para Jesus: nós não sabemos. E Jesus fala: então, se vocês não sabem, eu muito menos vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Então é nesse contexto que Jesus insere essa parábola dos dois filhos. E olha só, vamos ver aqui o que fala a parábola. Jesus começa com uma pergunta: o que vocês acham? Ou aqui na nossa tradução: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e aí, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E aí, embora algumas traduções isso está invertido, né, o primeiro e o segundo filho aqui, mas aqui na nossa tradução, na Ara, ele diz: chegando-se ao primeiro, ele disse: filho, vai hoje na vinha. E ele respondeu, todo educado: sim, senhor, pai, eu vou. Mas só que não foi. E aí Jesus continua a parábola. Dirigindo-se ao segundo, ele disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu até grosseiramente, né? O primeiro filho foi o primeiro lá da pergunta, né? Que em muitas traduções é o segundo. Há uma inversão nessas traduções, mas aqui eu vou seguir aqui o que está aqui. Então, no primeiro, ele diz lá todo respeitoso: sim, senhor, mas não vai. E o outro é mais grosseiro, fala: eu não quero. Olha como ele é mais direto e mais até grosseiro na resposta: eu não quero. Mas depois, arrependido, ele foi. Então, aí Jesus diz lá no versículo 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus conta a parábola e pergunta para os anciãos e os publicanos: qual dos dois fez a vontade do Pai? E aí é lógico, todos foram unânimes respondendo: foi o segundo, né? Foi o segundo, aquele que disse que não ia e aí depois se arrependeu e foi. Foi o segundo que fez a vontade do Pai. É claro, a parábola ela é quase que direta, né? A conclusão dela é claro que foi aquele que disse que não ia, que não queria, mas no fim se arrependeu e foi. Foi esse que fez a vontade do Pai. E lá, pelo relato de Mateus, todos foram unânimes. Aliás, essa parábola é mais uma parábola que só se encontra no Evangelho de Mateus. Em nenhum dos outros evangelhos sinóticos encontra essa parábola, somente no de Mateus. Mas é uma parábola curta até, uma parábola que nos traz um ensinamento maravilhoso. Então, eles responderam: foi o segundo. E aí, diante disso, Jesus declarou para eles: em verdade eu vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha a palavra que Jesus se dirigiu aos anciãos e aos sacerdotes, que na realidade não
tinha muito a ver com aquilo que Jesus tanto condenou, principalmente nos fariseus, que era a aparência, o viver de aparência, e eles aqui estavam dessa forma, vivendo de aparências. Fariseus falavam uma coisa, mas agia de outra forma. E aqui Jesus então responde para ele, diz para eles: em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vão preceder a eles, vão chegar primeiro no reino de Deus, vão ser recebidos primeiro no reino de Deus. Aí Jesus, na realidade, conecta a parábola à questão da pregação de João, que já tinha sido alvo da exposição do próprio Jesus no contexto anterior aqui. Ele diz: porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, primeiro que Jesus fala para eles, por que Jesus é específico, dizendo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus? Porque os publicanos e as meretrizes, eles eram desprezados pelo povo judeu. Tanto os publicanos como as meretrizes, eles eram a escória da sociedade. Os publicanos, eles eram olhados assim pelo povo judeu, porque o publicano era aquele que cobrava o imposto. E ele, sendo judeu, ele cobrava o imposto do próprio judeu para mandar para o Império Romano. Então o publicano era visto como um traidor do seu povo. E muito além disso, além dele cobrar imposto, ele extorquia. Ele cobrava muito mais. Veja lá o exemplo de Zaqueu, Zaqueu era um publicano. Ele cobrava e cobrava muito mais. Por quê? Porque ele mandava uma parte para o império e uma grande parte do imposto ficava para ele, Nós quase não vemos isso mais na nossa sociedade aqui, não é verdade? Aliás, é o que a gente mais vê, corrupção. E naquela época não era diferente. Os publicanos eram vistos como escórias da sociedade, assim como também as meretrizes. E aí Jesus, então, colocou para os que o ouviam a inevitável questão. Voltando lá na parábola, qual dos dois fez a vontade de Deus? Os principais sacerdotes e os anciões do povo não podiam mais se esconder atrás de uma ignorância fingida. Eles foram forçados a responder, mesmo compreendendo que a parábola fala da hierarquia eclesiástica de Israel. Eles responderam: foi o que recusou e depois se arrependeu e foi. E aí Jesus esclarece o que a história sobre o pai e seus dois filhos significa, realmente, no contexto espiritual de sua época. O filho que diz a Jesus, que diz ao pai que sim senhor, eu vou, e não foi, esses personificam os coletores de impostos, os publicanos e as meretrizes, que viviam uma vida de pecado e que se recusavam a fazer a vontade de Deus. Esse era aquele, idêntico àquele filho que falou não quero. Era esses, os publicanos e as meretrizes. Os publicanos por meio de sua cobiça e extorsão, e as meretrizes por meio de sua grosseira imoralidade, estavam dizendo não quero, como aquele filho, eu não quero. Não quero a ordem divina. Ele estava dizendo não quero a ordem divina. É como o primeiro filho disse ao seu senhor, ao pai, não quero. Mas depois, o que aconteceu? Ele se arrependeu e foi. Então, essa parábola, Jesus está colocando exatamente aqui, quando ele diz assim, que os publicanos e meretrizes vos precedem, ou seja, precedem a eles, publicanos e anciãos,
aliás, a eles, sacerdotes e anciãos, eles vão ser precedidos no reino pelos publicanos e pelas meretrizes. Porque eles, embora está dizendo não à ordem divina, mas tem um momento na vida deles em que ele se arrepende e vai. Então esses é que vai entrar primeiro no reino do céu. Ao contrário daqueles que é todo educado, que olha com aparência, né? Aqueles que olham com aparência e falam da palavra de Deus com aparência, é o mesmo que aquele filho que disse, sim senhor, mas não foi. Então, então esse filho que diz não quero é a personificação, portanto, dos coletores e das meretrizes que viviam uma vida de pecado e que se recusavam a fazer a vontade de Deus. Mas quando veio João Batista, olha aqui a conexão então da parábola com João Batista. Quando veio João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, os marginalizados pela moral e pela sociedade se arrependeram, creram e entraram no reino de Deus. Assim fizeram a vontade do Pai. O outro filho que disse, sim senhor, eu faço e não quero, retrata a atitude dos líderes religiosos daqui, que eram os sacerdotes e os anciãos, que eram os líderes religiosos, os líderes daquela comunidade. Ele disse, o segundo... esse outro filho que diz sim senhor e não vai, retrata aqui esses líderes religiosos, são aqueles que fazem tudo para serem vistos pelos homens, praticam porém todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas simplesmente para serem vistos pelos homens. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praça e os serem chamados mestres pelos homens. Esse é esse filho que diz sim senhor, mas não vai. E é esses que Jesus está falando, olha, os publicanos e as meretrizes vão preceder vocês no reino. Então são aqueles que não praticam o que pregam. João Batista foi a eles, mostrando-lhes o caminho da justiça. Ouviram suas palavras, mas não creram nelas. João Batista pregou o batismo do arrependimento, e é por isso que Jesus coloca lá, quando ele é questionado sobre a autoridade, ele coloca a questão de João Batista, de onde vem o batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento, e eles não souberam responder. Por quê? Porque exatamente eles não creram em João Batista. Ouviram as palavras, mas não creram, simplesmente o ignoraram. Viram, no entanto, que os publicanos aceitaram a mensagem de João e foram batizados. Não obstante, rejeitaram o propósito de Deus para si mesmos, recusando-se a serem batizados por João. Então, a aplicação dessa parábola aqui, ela é dinâmica. Os coletores de impostos e as meretrizes tinham se recusado a obedecer à vontade de Deus, mas quando ouviram a mensagem de arrependimento, e nós já falamos aqui da palavra arrependimento, né? A palavra metanoia no grego, né? Que se refere à mudança de mente, e ela tá presente aqui em 2 versículos. Ele diz aqui, principalmente quando diz aqui, olha, no versículo 30, quando está citando o filho que disse que não queria, e aí diz a palavra, depois, vírgula, arrependido, ou seja, metanoia, mudando de ideia, mudando de pensamento, ele foi. E aí no final, também está a mesma palavra da metanoia, está aqui, ó, no 32, porque João Batista veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditasse neles, ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes. Só a palavra metanoia de novo. Então, a mensagem de João Batista, de arrependimento, de mudança de caminho, de transformação, eles não creram e não seguiram.
Então a aplicação da parábola é exatamente isso. Jesus está mostrando para esses mestres religiosos, sacerdotes, anciãos, está mostrando para eles que eles não mudaram de caminho, não se arrependeram, não acreditaram no arrependimento. É por isso que Jesus diz: aqueles que se arrependeram, eles vão preceder vocês no reino, porque eles se arrependeram, eles mudaram de ideia, mudaram de caminho, assim como Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano. Vocês lembram lá a história de Zaqueu? Quando ele viu Jesus passar, desceu, convidou Jesus para cear na casa dele. Jesus foi, e aí ele, depois de ter esse encontro maravilhoso com Jesus, Zaqueu disse: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Está lá em Lucas 19:8, né? Então os líderes religiosos, que presumivelmente eram peritos na lei de Deus, mostravam uma aquiescência apenas aparente, sabe? Era apenas aparentemente, era apenas casca, mas não tinha conteúdo. Interiormente, no entanto, eles se recusavam a aceitar a palavra de Deus, viesse ela pela palavra escrita dos profetas ou pela palavra falada de João Batista e de Jesus. Eram como o filho que disse a seu pai: sim, Senhor, porém não foi. Embora essa parábola seja relativamente curta, né, porque ela é uma parábola curta, e sua mensagem seja simples, a lição que ensina essa parábola, ela não é de modo algum trivial. Ela contém um ensino que abrange todo o Antigo e o Novo Testamento, que é o obedecer à palavra de Deus, escutar a sua voz e fazer a sua vontade. Porque não adianta escutar a voz de Deus, não adianta ler a palavra, estudar a palavra, escutar a palavra, mas não obedecer, não seguir a palavra, agir completamente diferente da palavra de Deus. E é isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Então, irmãos, como disse Samuel a Saul lá, né? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Está lá em 1 Samuel 15:22. Então, do mesmo modo, Jesus também instrui seus discípulos: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, irmãos, o que essa parábola nos ensina é exatamente isso: é fazer a vontade do Pai, é obedecer ao Pai. Não adianta só nós lermos, estudarmos e aprendermos a palavra de Deus se nós não praticarmos em obediência essa palavra. O próprio Jesus, portanto, fala abertamente de sua obediência a Deus o Pai, dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 38, 39. Então, irmão, a lição aqui é exatamente essa: é fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Então, fazer a vontade dele e obedecer a ele é a única coisa que nós podemos fazer necessária. Nós não somos chamados, nós não somos escolhidos, chamados, habilitados para nada mais do que obedecer, fazer a vontade de Deus, essa vontade expressa através da palavra inspirada dele aos escritores, aos evangelhos, mais especificamente aqui. Então, irmãos, essa parábola é exatamente isso, nos ensinando. Não adianta ser aquele filho que é filho e diz: sim, senhor, ouve, mas só aparentemente ele age, mas no fim não faz a vontade de Deus. E aí Jesus ensina: olha, até as escórias da sociedade, eles vão preceder vocês, porque apesar deles num primeiro momento não terem
aceitado, acatado a ordem de Deus, mas no fim houve metanoia, houve arrependimento, houve transformação, houve mudança de atitude. E aí ele foi fazer a vontade do Pai. Esses vão preceder o reino de Deus. Que nós possamos, irmãos, nesta manhã, aprender com esse maravilhoso ensino dessa parábola de Jesus, mais essa parábola de Jesus, e que nós possamos, irmãos, aprender a obedecer a Deus, obedecer a palavra dele, ser fiel à palavra, porque Deus é fiel conosco, é claro, mas e nós? Como é que nós estamos? Como é que está a nossa fidelidade a Deus naquilo que concerne a sua palavra? Ou será que nós estamos sendo igual a esses religiosos? Aparentemente fazemos, mas no interior não queremos saber. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que continue nos conduzindo a esse caminho maravilhoso que Ele tem para nós. E esse caminho maravilhoso que Ele tem para nós requer de nós a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus possa, irmãos, aplicar esse maravilhoso ensino nas nossas vidas e que assim Deus nos abençoe, que possamos ter um domingo abençoado por Ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos ensina, Pai. A tua palavra, Pai, nos ensina e é por isso que ela nos alimenta espiritualmente. Nos conduz, continua nos conduzindo, Senhor, nos teus caminhos. Continua, Senhor, nos ensinando. Oh Deus, e que, Pai, nós possamos ser achados fiéis à tua palavra, em obediência à tua palavra, fazendo a tua vontade, mesmo que muitas vezes, ó Pai, seja difícil para nós realizarmos isso, mas nos abençoa, Pai. Continua sendo conosco, nos fortalecendo, né, nessa tarefa de obedecer a tua palavra. Abençoa cada um que nos assiste. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, a igreja aqui de Xinguara, aos irmãos, ó Pai, que nos assiste, e aplica essa palavra nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com cada um de nós, povo de Deus espalhados por esse planeta. Amém? Hoje e sempre. Deus abençoe e logo mais estaremos na nossa live, do nosso culto à noite, às 19 horas. Não perca não. Cultue ao Senhor conosco, mesmo à distância. Reúna a sua família aí e cultue conosco logo mais. Tá bom? Deus abençoe.